Olá, boa tarde, boa tarde. Atrasei um pouquinho para ver se melhorava o barulho do cortador de grama, mas vamos assim mesmo, né? Todo mundo tem que trabalhar, é isso que importa. Se estiver atrapalhando aí, estiver muito alto, aí eu mudo de posição. Então, hoje eu quero falar de um dos assuntos que realmente me trouxe para Access, para eu me certificar. Oi, pessoal. Eu decidi, quando eu queria seguir a Access, né, e me certificar para as classes especializadas, né, como a gente chama, que entidades é uma especialidade de Access, quando eu comecei a entender mais sobre entidades. Eu sempre fui muito curiosa sobre o depois, o que está além, quais as possibilidades que a gente tem, né? O que é fantasma, o que eu ouvia, o que eu tinha de sensibilidade, né? De percepção. Sempre fui muito curiosa. Tanto é que eu fui para várias outras opções, né? Fui para o kardecismo, né? Para o espiritismo. Busquei outras formas, né, de entender o que era espírito, o que era fantasma, o que era tudo isso. Mas me encontrei em Access, porque Access não julga nada, né? Consciência não julga nada. O que é você estar consciente? É exatamente isso. Você entender qual é essa percepção que você tem, ou não, ou se você escolhe desenvolver isso, desenvolver essa percepção, também tá valendo, porque na verdade nós, como seres infinitos, somos uma entidade. Nós já somos essa percepção, a gente só não lembra, só não desenvolve. Isso. Oi, Vanessa. Bem-vinda. Então, é muito importante para cada um o que você está escolhendo. Você está escolhendo acreditar no que apenas o que essa realidade te mostra, o que você vê nos filmes, o que você vê de terror e de assustador. Isso é uma coisa criada nessa realidade. Mas quer dizer então que não existe demônio, que não existe... Não, existe tudo isso e mais um pouco. Mas a questão é como você, sendo um ser infinito, que é uma entidade, né? Você é simplesmente uma entidade com corpo. Que em algum momento esse corpo vai embora, vai morrer, vai voltar para de onde ele veio, que é da Terra, que é dessa realidade, que é como seres da natureza, como árvores e tudo mais. Nós somos dessa terra. Nosso corpo é dessa terra. Mas sobra um ser infinito. Oi, Paulinha. Sobra o seu ser infinito. E esse ser infinito, que é o que nós somos, que é na verdade quem escolhe o que nós criamos nessa realidade, é que vai sobreviver, que ele é eterno e infinito, não tem fim, gente. Nossa alma, nosso espírito, chame como vocês quiserem, a gente chama como ser infinito. Mas nós seres infinitos, vivemos para sempre. E é desse ser infinito que eu falo sobre ter consciência, sobre escolhas, sobre possibilidades. E sobre interagir com a outra realidade, que é uma realidade que esses olhos físicos não enxergam, mas você pressente, você de alguma maneira tem essa percepção no mundo dos espíritos, no mundo da natureza. As fadas, os duendes, eles existem? Existem, mas de outras formas, que não tem esses nomes, que não são o que nós temos de memória criado por essa realidade virtual.
né? Que são os filmes, que são o que a mídia nos apresenta. Então, dizem, né? E isso de uma certa maneira foi meio comprovado, que quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui na nossa terra, os indígenas não enxergaram as caravelas. Por quê? Porque as caravelas não faziam parte do que eles conheciam como natural e real desta realidade. Então, tudo que você cognitivamente nunca viu, o seu cérebro não está treinado a ver aquilo. Então, é como se você não enxergasse, porque no seu cérebro cognitivo, aquilo nunca foi visto antes. Isso é fato, isso é científico. Então, o que acontece com entidades que a gente fala, e entidades que eu tenho uma classe, né, que eu dou essa classe, eu me certifiquei para isso, fui estudar, né, como poder falar sobre isso, e sempre foi uma paixão minha, desde sempre, conhecer, entender e poder explicar sobre isso. A forma como isso é mostrado e foi criado cognitivamente no nosso cérebro é assustadora. Então as pessoas têm medo, que é um implante distrator, porque medo é um sentimento que é uma coisa do nosso corpo, não é uma coisa do seu ser infinito. Foi criado esse pavor, esse terror. Ai meu Deus, falar de fantasma. Mas isso não existe. Como seria você olhar para isso com um pouco mais de naturalidade? Porque, gente, é uma realidade onde nós recebemos contribuição, onde nós somos uma contribuição imensa, porque 90% dessas entidades que estão por aqui são pessoas como nós, que em algum momento se desligaram do corpo sem ter consciência, que é o que eu venho trazer aqui para todos vocês, a consciência do que é o que. Porque quando a gente vai embora, esse corpo morre e a gente continua, a única coisa que você leva é o que você viveu com consciência. Porque a inconsciência ou a falta dela, né, faz com que você não saiba. Por exemplo, se você num acidente de carro foi embora, nesse acidente de carro, muitas vezes você estando na inconsciência ou não tendo a consciência do que é realmente perder o corpo, fica vagando por aí, fica querendo que as pessoas falem com você, fica batendo no ombro das pessoas, mas elas não estão me vendo. Então, muitas dores que nós temos é uma consciência de alguma coisa. E às vezes é consciência de um ser que foi embora e fica te cutucando. E como seria lidar com isso com maior facilidade? Como seria você simplesmente rodar um processo, como esses processos verbais, que eu tanto falo e tanto conto aqui para vocês, e inclusive tem esses processos verbais, que é uma coisa muito simples, que esses processos verbais, você não está espantando, você não está mandando embora, não. Você está trazendo consciência para esse ser infinito do que aconteceu com ele. E o processo verbal é muito simples, eu até vou falar aqui para vocês. Como seria a gente poder ser essa contribuição para esses seres infinitos que estão na inconsciência? É uma coisa muito bobinha, gente, muito simples. Só que as classes de falando com entidades, né, que a gente chama que é TTTE, Talk to the Entities, né, é uma classe fantástica, porque ela te traz consciências de como lidar e como ser contribuição e receber contribuição dessa realidade paralela que são as entidades. Porque uma árvore tem uma entidade,
O ser da natureza é uma entidade. Como seria você poder ser contribuição e receber a contribuição da natureza? De todos esses seres que fazem parte da natureza. Dos animais, gente. Receber e ser contribuição para um animal. Ele sendo seu ou não. Muitas vezes eu estou aqui e parece um enxame de abelhas. Como seria? Eu recebo a contribuição que são as abelhas. As abelhas são trabalhadoras. O que elas estão querendo me dizer? Muitas vezes. A gente brinca quando tem uma mosca rondando a gente que alguém quer falar com você. E se realmente for isso? O inseto tá te rondando, em vez de você vai lá e tal, matar ele, você colocar ele para fora e falar, ok, qual é a consciência aqui que você tá me trazendo? Muitas vezes tem animais rastejantes, animais que nós temos medo, que vem te trazer uma consciência, vem te trazer um presente. A energia deles para nós e para o nosso corpo muitas vezes é um presente. Que tal a gente, ao invés de rechaçar tudo isso por medo, que medo, um ser infinito não tem medo, o que tem é o corpo pode ter medo. Ah, medinho de uma cobra me morder, ah, medinho de uma barata, ah, medinho. Só que esse medinho é uma anticonsciência, é um implante que foi criado para distrair a gente do que realmente a gente tem de capacidade de receber e capacidade de contribuir. Um animal, seja ele qual for, ele não te ataca. Se você, não, por medo, não tiver prestes a atacá-lo. Porque por medo, você já tá no... Ah, eu vou matar essa barata, ah, eu vou matar essa lagartixa, ah, eu já vou matar. Porque é a reação de um sentimento que o seu ser infinito não tem, mas o seu corpo tem. Por que ele tem? Ele tem porque alguém falou alguma coisa, ele tem porque a mídia, ou um pai, uma mãe, um avô, uma avó disse pra você, ah, você tem que ter medo de cobra, porque cobra quando ataca, te mata. Um ser infinito teria medo de morrer? Não, porque ele não morre. Quem morre? Seu corpo. Só que muitas vezes, por comprar coisas dessa realidade, você começa a matar seu corpo. Você, quando cria tanto ponto de vista, tanto questões que te desgostam, porque quem cria a sua realidade é você mesmo. Só que aí você cria falta de dinheiro, você cria falta de saúde, você cria as questões e as mazelas do seu corpo. A maioria das vezes quem cria tudo isso para o seu corpo é você mesmo. Então, se a gente parasse de criar e criar mais mágicas, milagres e possibilidades, se a gente criasse a possibilidade de entender e conviver com esse mundo das entidades, com maior facilidade, alegria e glória. Porque as entidades estão aqui, a nosso redor. Muitas vezes você pressente elas, mas ignora. E quando você ignora, quando você rechaça, quando você briga com essa realidade, muitas vezes você cria coisas no seu corpo. Dores de cabeça, porque você não quer olhar para isso. Como seria a gente olhar para isso, baixar a barreira e receber? Eu raramente tomo remédio, porque todas as vezes que eu tenho uma dor, eu tô com uma dor recentemente aí nas costas, é o ciático, é o ciático, pode ser. Mas eu só tô fazendo pergunta. Qual é a inconsciência que eu não tô recebendo? O que essa dor tá me dizendo que eu não tô recebendo? Eu já recebi algumas
respostas. Pode ser isso, pode ser aquilo, e ok. Enquanto faço meus processos corporais para tirar a dor, e vou fazendo pergunta. Porque eu não fiz nada que eu pudesse ter dado uma torção ou pudesse ter causado isso para isso permanecer tanto tempo no meu corpo. Aonde eu estou criando isso? O que eu não estou reconhecendo que a dor continua? Porque a dor só continua quando você não reconhece de onde ela vem. Isso é uma consciência. E a gente escolhe isso. Eu escolho a cada 10 segundos da minha vida ter mais consciência do que o meu corpo está me mostrando, ter mais consciência do que as entidades estão me falando e eu não estou querendo escutar, porque muitas vezes a gente está assim, lá, não quero ouvir, não quero reconhecer. Os animais muitas vezes mostram as coisas pra gente. Né, Lupinho? Vem cá, vem, mamãe. Vem. Lupinho tá tosado, bem bonitinho. E ele é muito esperto. Vocês já perceberam que um animal muitas vezes parece que late pra você? Já tive algumas ocasiões em que os animais latiam, não olhando pra mim, mas olhando. Vem cá, meu bebezinho. Vem ser contribuição. Olha aqui que bonitinho que ele tá, gente, tosado. Fala, me tosaram hoje pra eu ficar que nem lindo, que nem um príncipe. E aí o animal, ele tá latindo, mas não é olhando pra você. Ele tá olhando pra trás de você, olhando pro seu lado. Ele tá latindo pra uma entidade. Ele tá enxergando o que você não tá tendo essa percepção. Olha, uma abelhinha aqui. Eles são contribuição. Sempre. Todo animal, todo inseto, tudo que é da natureza, normalmente eles são mais contribuição do que o contrário. O que a gente não reconhece quando acontece isso? Então, assim, só porque você não está consciente não significa que muitas vezes os animais ou as pessoas à sua volta não estejam. E a gente precisa fazer sempre perguntas sobre isso. Então vamos lá, vou rodar alguns processos. Então, quando você rejeita, suprime, julga e identifica equivocadamente a sua consciência, ela pode se transformar em dor, tristeza, aborrecimento, uma doença futura, né? Tudo que não permita que você esteja consciente ou que você escolha a consciência, vamos destruir, descriar, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, todos os 9 cultos, garotos, povoados e aléns. Todos os lugares em que você comprou que não poderia lidar com isso, ou com a consciência de uma entidade, vamos destruir, descriar, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, todos os 9 cultos, garotos, povoados e aléns. Em todos os lugares que seu corpo te mostrou algo que você não queria estar consciente e você fez de conta que não existia, vamos destruir, descriar tudo isso, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, todos os 9 cultos, garotos, povoados e aléns. E eu vou falar aqui para vocês qual é o processo para você acordar as entidades, que é o que a gente chama de facilitar. A gente, quando facilita uma entidade, na verdade, e ela vai embora, porque a consciência dela vem à tona e ela vai embora. Ela escolhe diferente do que permanecer nessa realidade sem que as pessoas... quem veio aqui, um colibri tá aqui, gente. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele tá bem atrás das flores. Eles vêm direto aqui, que é o que eu chamo de consciência. Eu amo colibri, amo beija-flor. E eles vêm sempre aqui. Que lindinho. Então é isso, gente. Quando você for
facilitar uma entidade, a gente vai falar da seguinte forma. Verdade, quando você fala verdade, você já chama a atenção tanto de uma entidade com corpo quanto sem corpo, tá? Então, toda vez que você for falar alguma coisa, você quer que a pessoa fale a verdade, ou pelo menos que você tenha a percepção se ela está falando a verdade para você ou não, você pergunta, verdade, tal coisa é assim? Na hora, o seu corpo vai mostrar, que é o que eu já ensinei para vocês, o certo, o errado, o leve e o pesado, né? Tudo que é leve para você é uma verdade. Tudo que aquilo vem meio indigesto é uma mentira, tá? Quando a pessoa tá te falando alguma coisa e aquilo não é digestivo para você, aquilo é pesado, é uma mentira. Então vamos lá. Verdade, quem é você? Verdade, quem foi você antes disso? E antes disso, e antes disso. Verdade, quem será você no futuro? Esse é um processo verbal que a gente usa para facilitar as entidades. Então, toda vez que você tiver uma entidade, ou pressentir, ou perceber uma entidade, alguém perto de você, primeiro faça a pergunta: eu posso ser contribuição para você, de alguma maneira? E você vai receber aquilo sim ou não. Muitas vezes, você ainda não desenvolveu essa musculatura a ponto de perceber a resposta. Roda o processo. Verdade, quem é você? Verdade, quem foi você antes disso? Verdade, quem foi você antes disso? Verdade, quem foi você antes disso? Verdade, quem será você no futuro? E ok. Com certeza, essa entidade, você já foi uma grande contribuição para essa entidade. E eu não estou ainda falando de outras entidades, porque tudo, absolutamente tudo que você coloca a energia, ele se torna uma entidade, na qual você pode facilitar, na qual você pode conversar. Então, vamos lembrar que eu já falei sobre isso. O seu negócio é uma entidade. A sua casa é uma entidade. O seu animal é uma entidade. O seu corpo é uma entidade. Então, todas essas entidades, independente dos fantasmas, são entidades que você pode se comunicar energeticamente. Então, como seria você ter uma classe de entidades e falar com o seu negócio, facilitar seu negócio, facilitar processos. Eu sou advogada, gente. Eu facilito todos os meus processos. Muitas vezes eu peço contribuição para outras pessoas para facilitar meus processos. Eu facilito tudo, gente. Facilito a minha casa, converso com a minha casa, facilito o meu carro, converso com o meu carro. Então, como seria a gente desenvolver essa musculatura de conversar com todas essas entidades? Converso com minhas plantas. Isso é entidade. Eu perco, o povo dá risada comigo, eu perco a chave. Chave, cadê você? Baixo barreira, pergunto onde está a chave. Na hora me vem onde está a chave. Por quê? Porque eu acessei energeticamente a chave. A chave do carro, a chave de casa, meus bebezinhos aqui que eu facilito. Então, isso é entidade. Como seria a gente ter essa ferramenta para lidar com todas essas entidades? Então, e por isso que eu sou tão apaixonada. Porque é uma coisa que é mais uma vertente de Access que te dá essas possibilidades de lidar com tudo que tem energia. Isso é fantástico. No meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, foi uma das escolhas que eu fiz para poder trazer isso para todos que escolhem
essa facilidade, essa conexão com tudo, que nesses olhos, que esses olhos não enxergam, a gente ter essa conexão. E poder receber também essa energia com total facilidade. Porque Access é dar e receber. Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje e falar sobre entidades, tirar um pouco esse estereótipo, né, que é criado com tudo que é fantasma, tudo que é ai que medo, ai que não sei o que. Não, gente. É muito mais simples e muito mais leve e tudo muito mais prazeroso do que é mostrado. É uma delícia a gente poder conversar e ter essa facilidade, porque não tem outro nome, de lidar com tudo isso e com esse mundo paralelo, mágico e energeticamente tão grandioso e tão rico, né? E pedir para as entidades serem contribuição para você. Na verdade, a gente pede por um motivo muito simples, porque nós, como seres infinitos, temos livre-arbítrio. Nenhuma entidade, do bem, do mal, de cima, de baixo, de qualquer lugar, pode ser contribuição ou pode fazer qualquer coisa com você sem que você permita, porque você tem seu livre-arbítrio. Nada nesta realidade ou em qualquer realidade pode contribuir ou fazer com você se você não permitir. Tudo é permissão. Se você não estiver na permissão ou não pedir, nada nem ninguém pode contribuir ou fazer mal a você, ou fazer o bem, seja como for. O nosso livre-arbítrio, gente, é supremo. Em qualquer instância, em qualquer vida, realidade, dimensão, nós comandamos a nossa vida e o nosso ser infinito. Isso é livre-arbítrio. Então, as pessoas têm medo, porque é magia negra. Se você não se alinhar ou se concordar ou concordar com aquilo nem chega em você. Existe magia? Nem existe. Claro que existe. Mas aquilo vira pó diante do seu livre-arbítrio. Agora, quando você, com medo daquilo, começa a se alinhar, começa, ai meu Deus, que medo, aquilo vai acontecer tal coisa comigo. Quando você abre as portas através do seu medo, porque olha o tiro no pé que é isso, gente. A gente com medo de algumas coisas começa a criar aquilo na sua realidade. Nossa, eu tenho medo de câncer de mama, eu tenho medo disso, então eu vou fazer exame, porque vai que, né? Cada vez que você fala aquilo, você cria aquilo na sua realidade. Assim é magia negra, assim é doença, assim é quando você mimetiza a doença dos seus pais. Você começa a criar na sua realidade aquilo que você fala. Você concretiza tudo aquilo que você fala que tem medo. É a mesma coisa a falta, gente. A falta do dinheiro, a falta disso, a falta daquilo. Cada vez que você fala isso, você concretiza, você cria isso na sua realidade. Por isso que palavra tem poder nesta realidade. A mesma coisa são as entidades. Você não permitir que elas sejam contribuição na sua vida, elas não vão ser. Então, permissão, gente. Livre-arbítrio. Vamos começar a entender o que isso tudo significa e o que tudo isso cria. A falta do conhecimento cria mais daquilo que você está falando e criando na sua realidade. Então vamos prestar atenção no que a gente fala, o que a gente cria e do que realmente a gente tem medo.
Se a gente tem medo de nós mesmos, do que nós mesmos pensamos, ou se a gente, na verdade, está criando um estereótipo de pessoa com medinho para poder caber nessa realidade e ser igual a todo mundo. Que tal a gente criar muito mais medo nas pessoas do que ter medo? Eu não tenho problema nenhum em que as pessoas tenham medo de mim. Todo mundo fala que eu sou brava, que eu sou isso, aquilo. Não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum com o ponto de vista dos outros. Porque o que é dos outros, não é meu. Então vamos ver o que a gente está criando na nossa realidade. Cria mais mágicas, milagres e possibilidades com as entidades, com os fantasmas. Por que não? Eles normalmente estão aqui para ser muito mais contribuição do que qualquer outra coisa pra gente. Vamos aproveitar essa energia que está aí disponível no universo para todos nós, que muitas vezes a gente só não está permitindo em receber, mas eles estão aqui. É que nem a natureza, gente. A natureza, ela está todos os dias, todos os momentos presenteando a gente. A gente é que não recebe. Vocês sabiam disso? A natureza não tem ponto de vista em presentear. É que nem a árvore. A árvore, você vai lá, corta, ela vai lá nascer de novo. Ela tá brotando e dando maçã, pera. A minha amoreira, gente, ela tá gigante. Minha vizinha me avisou que cortou os galhos do lado de lá, porque tava indo pro lado dela. Aí eu conversei com a minha amoreira, eu falei, filha, pelo amor de Deus, você nasce só pro lado de cá. Pro lado de lá, não nasce, não cria galho pro lado de lá. E ela realmente, ela cresceu toda para cima e para frente. Ela tá cobrindo quase metade aqui da minha piscina. E ok, ela que seja feliz. Quando for a época de eu podar, que ela começa a ficar toda amarela e fica só os galhos, eu podo. Mas ela continua me dando amora. E aí, as amoras que têm vindo agora são pequenininhas, então eu deixo para os passarinhos. Mas ela não tem ponto de vista de que é época ou não é época de dar amora. Já deu um monte, eu já congelei, eu tenho quase 10 quilos de amora congelada, porque eu faço geleia, eu faço bolo. Eu tenho mais de 10 quilos de amora congelada, gente. Mas ela continua dando para os pássaros, agora é para os pássaros. Então, a natureza não tem ponto de vista de presentear, se é época ou não. Ela continua fazendo aquilo porque é a missão dela. E ok. Então, eu também não tenho ponto de vista em receber. É isso. Então, a natureza, ela não tem ponto de vista de nos dar a cada 5 segundos, a 10 minutos. Ok, ela continua presenteando a gente. E as entidades da mesma forma. Então, quando eu recebo a amoreira e a amora que ela está me dando, sem ponto de vista, sem ir lá e podar, eu permito que ela me presenteie. E eu sou clara, taxativa, eu permito que todas as entidades me presenteiem. Isso é deixar aberto o seu livre-arbítrio para que as entidades te presenteiem. Eu recebo, eu aceito e recebo o que as entidades têm para me dar. Como seria você estar também nessa permissão de aceitar e receber o que todo o universo está dando e recebendo e presenteando você? Gente, é isso. Tá aí o processo de entidades para quem quiser anotar. Eu, na verdade, vou repostar um dos posts da classe, né? Porque a gente tem o grupo no Instagram também de TTTE, que é Talk to the Entities, e esse processo tá gratuito para quem quiser ouvir e compartilhar. Eu vou ver se eu reposto esse post, que tá em inglês, então eu vou traduzir. Mas é isso, gente, é essa minha paixão
por essa classe de entidades que eu vim trazer para vocês. E lembrando que entidades não é só a entidade sem corpo. Tudo que você coloca energia é uma entidade. Né? O seu negócio, a sua casa, os seus móveis, os seus animais, são todos entidades. O seu corpo é uma entidade. Tá bom? Fica aí a dica. Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima quarta, que eu vou estar trazendo algum outro tema. E a gente fica por aqui. Um beijo grande. Um beijo grande para todos que vão assistir depois. E para os que estão escolhendo ficar aqui comigo agora, tá bom? Beijo grande e até mais.